Vamos agora conferir o 7º episódio da série que mostra a importância das pesquisas em torno da nossa pecuária de corte. É o Embrapa em Ação. Você deve se lembrar, ontem mostramos a importância dos estudos e das pesquisas em torno da FIV, a biotecnologia bovina mais avançada do mundo. O nosso criador de corte pode acelerar o progresso genético do seu rebanho por fecundação in vitro em até uma década. Hoje vamos falar dos programas de melhoramento genético em torno das forrageiras tropicais. A Embrapa Cerrados é responsável pelo lançamento de diversas espécies de gramíneas e também de leguminosas que mudaram a cara da produção pecuária brasileira. Tecnologias que vão desde o andropógon, lançado em 1980, passando pela braquiária brisanta barandu, forrageira que ocupa mais de 50 milhões de hectares no Brasil, até tecnologias mais recentes como a BRS Piatã, Zuri, Quênia e Piporã. Nós fomos ao encontro do engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, Marcelo Aires, para conhecer um pouco da história do desenvolvimento dessas cultivares e a importância delas para a nossa pecuária. Aí na tela. Inegável a contribuição do Programa de Melhoramento Genético de Forrageiras para a construção do que é o nosso agro hoje, do que é a nossa pecuária eficiente, produtiva e com um grande futuro pela frente. Mas é importante sabermos a história deste programa e a dificuldade, os pormenores, o desafio de construir essas ferramentas de trabalho que são tão importantes nas fazendas do Brasil. Estou aqui com o Marcelo, nessa área experimental aqui, Marcelo, para a gente contar um pouco dessa história. Já de longa data, Marcelo? Isso aí, Marco. Bom dia, Obrigado por estar aqui com a gente na Embrapa Cerrados, localizado em Planaltina. Os programas de melhoramento de forrageira da Embrapa, eles iniciaram quase que junto com a criação da empresa em 1975. A partir daí, então, as equipes foram formadas, as pesquisas se iniciaram, sempre procurando oferecer oportunidades e novidades, que vão acrescentar e facilitar a vida do pecuarista brasileiro. Aqui a gente está numa área de teste dos novos materiais, futuros cultivares de pânico máximo, da espécie também conhecida comumente aí como do tipo colonhão, e daqui vão sair as novas cultivares. Como eu disse, os nossos programas, na verdade, são bem antigos. A Embrapa tem, no que diz respeito a forrageiras tropicais, 8 programas de melhoramento que envolvem as principais gramíneas, e também leguminosas. E todos esses programas vêm ao longo dos anos entregando aí novos cultivares e novos ativos que são importantes para a pecuária nacional. Como é que foi? Vocês foram buscar variedades para depois começar esse melhoramento? Fala um pouquinho desse início de história aí, Marcelo. Então, no começo, Marco, a gente colocou foco nas gramíneas que já ocorriam naturalmente no Brasil. Ou eram nativas, ou eram gramíneas que a gente chama naturalizadas. No caso, por exemplo, do colonhão, do capim-gordura, do bengo, e aqueles pecuaristas que estão na atividade há mais tempo vão se lembrar de usar esses materiais. Isso até os anos 70. A partir meados dos anos 70, início dos anos 80, a gente já começou a ver a introdução de gramíneas africanas, principalmente as braquiárias, no Brasil. Isso se deu muitas vezes sem uma pesquisa adequada, ou seja, eram cultivares ou eram materiais que eram utilizados principalmente na Austrália. Os australianos também têm uma pecuária muito antiga e muito ativa, e as empresas começaram a importar sementes e comercializar no Brasil. Então aí você viu a entrada da braquiarinha, da umidícola, do rusiziensis, e começou então uma grande utilização, principalmente desses materiais. Acontece que quando você trouxe esses materiais da Austrália para cá sem fazer um trabalho de pesquisa, o que aconteceu? Apareceu uma praga que ocorre no Brasil, que é a famosa cigarrinha das pastagens, e muitos desses materiais que não tinham sido selecionados nas condições brasileiras sofreram muito com a cigarrinha das pastagens. A partir daí, então, a gente começou a dar um outro foco
e procurar então nessas espécies que são de origem africana, né, materiais que eram tolerantes ou resistentes a essas cigarrinhas. Então, o primeiro cultivar forrageiro tropical que a Embrapa lançou foi o cultivar Andropogon gaianus planaltina. Foi um trabalho dessa unidade, obviamente associado em rede com as outras unidades da Embrapa que trabalham com o tema forrageiro. Isso aconteceu no ano 80. Essa cultivar foi rapidamente adotada, né? A gente tem números aí que ela chegou a ocupar mais de 500 mil hectares, porque é um cultivar que se adapta bem a solos pobres, de baixa fertilidade, né? Tolera bem a seca. Em 84 a gente lançou a famosa Braquiária brisanta marandu, que se tornou uma febre. Primeiro porque era uma braquiária e ela veio substituindo essas braquiárias que tinham sido importadas, mas ela tinha uma grande característica, ela era resistente à cigarrinha das pastagens. Então a marandu ela rapidamente ocupou uma área extensiva no Brasil. Hoje a gente acredita que a braquiária marandu, Marco, é a cultivar de vegetal mais plantada no mundo. Olha isso. A gente está falando de 50 milhões de hectares. Não tem nenhuma única cultivar de qualquer outra espécie que ocupe uma área tão grande como essa. Isso mostra a grande relevância, a qualidade da cultivar, né? O que ela entrega para o pecuarista, mas também isso coloca como um problema, né? Porque a gente tem uma área contínua, né? De 50 milhões de hectares com o mesmo cultivar. Você imagina se aparece uma praga nova, uma doença que pega essa cultivar, a gente está pondo em risco a pecuária nacional, não é, Marco? Então a gente, depois disso, continuou com os nossos programas, né? A partir de colaborações com centros internacionais, né? O CIAT, que é o Centro Internacional de Agricultura Tropical, que fica na Colômbia, o IURI, que fica na África, e um centro de pesquisa francês, no caso o Houston. E a gente foi até a África, né? Na verdade eles foram até a África e fizeram coletas, porque as braquiárias e os pânicos e o andropógon, ou seja, grande parte dessas gramíneas forrageiras, elas são de origem africana. Por quê? Porque a savana evoluiu e junto com a evolução da savana, grandes manadas pastejando, né? Gnus, antílopes, etc. e tal, essas gramíneas evoluíram junto e já estão adaptadas a serem pastejadas, né? Então o trabalho seguiu, né? E aí a gente começou a lançar fruto da avaliação dessa coleção, né? Dessas coleções de braquiária, cultivares mais novas. É o caso da Charaés, é o caso da Arapoti, do Capiporã, da Piatã, da Paiaguás mais recentemente. E no caso também foi ganhando o Brasil, né? Exatamente, também foram ocupando áreas porque traziam características diferentes. Além da cultivar, você recebe todas as recomendações de como plantar, de como adubar, de como manejar com o gado, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, ali dentro, a gente brinca que é como se fosse um chip com uma gama de informações de 8, 10 anos condensada naquela sementinha ali, né? Então, é muito esforço e muito trabalho. E quando a gente coloca uma cultivar nova, a gente está com certeza que ela vai funcionar e vai dar certo. Mesmo. Então aqui a gente, nessa área em particular, a gente tem 24 tipos diferentes da espécie pânico máximo. 24 tipos diferentes da mesma planta. Da mesma espécie. Da mesma espécie. São potenciais cultivares, né? Você vai ver ali que você tem um de folha fina, um de folha mais larga, um que cresce mais, um que cresce menos, diferentes características morfológicas. E durante 2 anos, né? Ou seja, um período chuvoso, um período seco, um período chuvoso e um período seco, a gente avalia quanto que essas plantas produzem. Ou seja, manualmente a gente vem aqui, corta a forragem produzida, geralmente em períodos aí de 35 a 40 dias, que mimetizariam o que acontece num pasto, ou seja, o gado entrar aqui a cada 35 dias ou até menos. Então a gente faz todo esse trabalho, avalia quanto que produziu, avalia quanto que tem de folha, quanto que tem de pomo, depois pega essa forragem, manda para o laboratório e analisa quanto que eu tenho de proteína, né? Isso é uma coisa que o pecuarista sempre pergunta, né, Marco? Questão de proteína. Quanto que tem de digestibilidade, ou seja, quanto dessa forragem é de fato, ao ser consumida pelo boi, ela vai ser aproveitada e vai ser transformada em energia para o boi
fazer o que tem que fazer, dar leite ou produzir carne, né? Então a gente faz todo esse trabalho aqui, né? Para selecionar dessas 24, 4 ou 5 que são as melhores, que vão ser potenciais futuras novas cultivares. Daqui elas vão para o ensaio de pastejo, né? Que a gente testa sempre esses novos materiais comparado com o que tem no mercado. Então, no caso dos pânicos, quais são as cultivares mais modernas que estão aí no mercado? A Azure, a Quênia e o Tamani. Muita gente ainda usa o Mombasa e tem gente que ainda usa o Tanzânia, que é lá dos anos 90. Mas a gente sempre testa com o que há de mais novo, porque à medida que você lança um cultivar, você espera que esse cultivar mais moderno seja mais produtivo do que os antigos, né? Então, se eu faço cria, eu vou buscar aqueles cultivares que são mais apropriados ou vão me entregar mais do que outros. Se eu faço recria ou terminação, eu vou procurar utilizar outros cultivares e junto com isso vem toda uma questão tecnológica que vem pela frente. Então nós também estamos preocupados com isso nos programas e começando a direcionar os novos lançamentos para esse tipo de demanda ou necessidade que vai acontecer.